tô gravando aqui. Deixei a... Tá ótimo. Você quer conduzir como? Você quer que eu vou respondendo as perguntas? Você quer fazendo as perguntas? Eu posso ir fazendo, dependendo, eu vou adaptando. Pode ser? Pode, tá ótimo. Tá. Bom, Lucas, só para você entender, é uma disciplina de graduação sobre carreira, condução Legal. de carreira, e eles pediram que entrevistasse um profissional da área, um profissional que já tenha trabalhado e que possa dizer um pouco de como é a rotina, de repente dar algumas dicas, algumas sugestões, enfim. Legal. Primeiro, deixa o mais genérica possível, mas assim, fala um pouco de como é que você está dentro dessa área de dados, sua trajetória. Tá. O que acontece foi o seguinte, eu era professor de física, tá? Minha formação é em física. Eu comecei em 2001, 2002, por aí mais ou menos, dentro de sala de aula. Estava na graduação ainda quando eu comecei a trabalhar. E eu fiquei uns 9 anos e meio mais ou menos. Quando eu estava nesse período, chegando perto dos 9 anos, um colega meu, que hoje eu acho que ele está um dos grandes bancos aqui do Brasil, dos 5, 6 grandes bancos que tem, é um banco privado, não é banco público, ele tinha entrado nesse banco para trabalhar, e ele é matemático, ele era professor de matemática, ele é formado em matemática na Unesp e tal, e eu conhecia o Eric assim, de escola, ele era da mesma cidade que eu e tal, e eu, desde moleque, achava interessante o mercado financeiro, mas era uma coisa pessoal, economia, mercado financeiro, eu estudava e lia e acompanhava as coisas que eu gostava. E aí eu comecei a me interessar, eu era concursado pelo SESI e pelo Estado e dava aula em escola particular. Aquela correria de professor, enfim, né, de ensino médio, dar aula de física em cursinho, 60 aulas na semana, eu tava já ficando cansadão com isso. E aí eu encontrei o Eric, perguntei para ele como ele estava, como ele estava, o que ele fazia, ele me explicou, então eu falei, cara, será que eu teria condição de também trabalhar com isso e tal? Ele falou, cara, tranquilamente. Isso foi final de 2011, quando eu conversei, início de 2011, na verdade, início de 2011 quando eu conversei com ele. Aí ele foi uma vez em casa, a gente conversou bastante, me falou o que ele fazia. Na época não existia as palavras que existem hoje, que é data análise, data science. A gente trabalhava com uma área que era área muito relacionada, uma coisa chamada EMAS, que era a antiga database. Que mais era gerenciamento de informações gerenciais, né? O escopo em geral ficava assim, geração de relatórios, mas no fim das contas a gente acabava fazendo ETL, mexendo com servidores, melhorando base, essa parte de engenharia de dados que tem hoje, não existia na época também, então você tinha que fazer tudo isso, trabalhar com vários sistemas. E aí em 2012, início de 2012, foi acho que 5 ou 6 de janeiro de 12, eu estava trabalhando para uma empresa que é uma empresa da Bradesco, que é a Bradesco Financiamentos. Eles tinham comprado uma empresa chamada Zogby na época, estavam reestruturando, e eu acabei entrando com eles para trabalhar nessa área de EMAS, na área de que hoje seria um analytics na área de cobrança, né? Trabalhar com a inadimplência, o PD, chamado PDD. E aí, putz, era uma carteira violentamente alta, muito dinheiro envolvido, na ordem de bilhões de reais, um negócio assim que muito estressante, muito cansativo também, mas era bem bacana. Foi um período que eu aprendi muita coisa, porque eu precisei mexer com um monte de coisa que você vê mais na faculdade e não via tanto, não precisava ensinar aquilo lá, né? Então foi bacana, aprender novos sistemas, linguagem de programação. E aí em 2000, fiquei lá 1 ano e meio, eu trabalhava aqui na Paulista, que eles tinham um prédio aqui, e eles estavam indo para Osasco. Eu falei, cara, muito longe para mim, onde eu moro, e eu troquei de empresa, procurei outro lugar e entrei na antiga BV Financeira, que hoje é o Banco BV, então fazia parte do antigo Banco Votorantim, que hoje é tudo a mesma coisa. E fui para uma diretoria deles, que é uma diretoria corporativa, também trabalhar com dados. Era uma diretoria de crédito, e essa diretoria de crédito tinha montado algumas coisas para trabalhar com contingenciamento, perdas também, as perdas grandes da empresa, que estavam tudo reestruturando em 2012, PDD batendo, todo mundo se afogando, aqueles problemas econômicos estavam passando, os bancos estavam se reestruturando e melhorando. Aí eu comecei a trabalhar, aí foi muitos dados, muita informação, e começou a entrar muita ferramenta no mercado para conseguir dar conta disso tudo, né? E aí eu fiquei lá até
março de 2019. Eles também mudaram para o Morumbi, foi toda a sede para lá, tá? A gente ficou trabalhando, as coisas foram reestruturando, fiquei uma época em diretoria de crédito, depois fui para a diretoria jurídica, trabalhar com os números de contingenciamento. Trabalhei com risco operacional também, na parte de modelagem de dados e problemas também de perdas muito grandes, né, tentando sempre segurar, não deixar os grandes vazamentos acontecerem, né, financeiros. Depois, no final, eu acabei ficando com modelagem na área de fraude de cartões de crédito, as fraudes transacionais, né, que é um mundo também maravilhoso, completamente diferente, muitos dados. Uma das redes mais rápidas que eu conhecia, assim, não conhecia esse mundo de cartão de crédito, fui fazer cursos na Mastercard para entender como funcionava e tal. A rede é violentamente rápida, uma rede trabalha tudo bem estruturada, mega estruturada, tudo com mensageria, tudo codificado, são as mensagerias em bytes, cada byte é um significado, cada bit é um significado diferente que vai para um determinado lugar. Quando a gente passa um cartão é impressionante, né, que a gente digita a senha, faz as coisas, tem um monte de coisa envolvida no cartão de crédito ali, desde um monte de verificação que passa por um monte de lugar, e é muito rápido, coisa de segundos tudo isso acontece. E aí eu fiquei trabalhando com essa análise toda para evitar fraude, né, as fraudes transacionais que acontecem. E aí houve uma reestruturação ali, o cara que eu trabalhava, que é o Marcelo Veiga, que hoje está no Santander, ele é superintendente das fraudes transacionais lá, foi o cara que me ensinou tudo na área de transacional, impressionante, assim como ele sabe, tem muitos anos no mercado, enfim, fez grandes implantações aqui no Brasil da Mastercard. E ele tinha ido para lá, e aí eu estava cansado também, não do banco, não das pessoas, eu estava cansado daquilo tudo, eu estava desde de janeiro 12 até março 19, trabalhando nesse período, eu nunca tinha conseguido tirar umas férias contínuas de 30 dias, eu tava assim, a tia era 5 dias, aí quando tá estourando a próxima férias, aquela correria, tira picadinho, então eu tava bem saturado. Aí eu falei, cara, eu preciso descansar, literalmente. Eu pedi para sair e tal, e fiquei um tempo descansando, porque tirei um ano, literalmente, para descansar, me recuperar, eu tava com alguns problemas de saúde, os indicadores clínicos já estavam explodindo e tal. E aí eu falei, poxa, quando eu fiquei nesse ano fazendo algumas coisas, me cuidando, digamos assim, e eu comecei a ver essa parte de análise de dados que estavam crescendo e tal, e é uma coisa que eu gosto de falar, de ensinar, e eu gosto de mexer com dados. E aí veio a ideia de montar a Lamori. Aí eu montei, comecei a trabalhar com isso, conversando com as pessoas, e estamos aqui hoje. É uma coisa que eu adoro fazer, trabalhar com esses dados, a tecnologia, e ver onde a gente pode chegar com isso tudo. Então, essa foi uma breve história do tempo. Você conseguiu unir, né, suas duas carreiras anteriores numa só, né? Você Sim. como professor e unindo com toda a sua experiência na área de dados. Sim. Agora, você falou assim, eu imagino que trabalhar em banco ou em financeiras de maneira geral deve ser algo extremamente estressante. Porque, assim, bom, eu tive familiares que trabalhavam em banco, as metas são sempre muito altas, a pressão é gigantesca, não é raro a gente ver pessoas de banco tendo problema com burnout, então eu acho que é meio natural chegar nesse momento de esgotamento mesmo, né, de você repensar a sua vida. Sim. Mas eu acho que você também deve ter conseguido resultados muito legais nesse tempo seu de carreira. Você consegue destacar, assim, alguns projetos nos quais você trabalhou que você achou que teve alguma coisa relevante? Pode falar genericamente, eu sei que você trabalhou com muita coisa, claro. Mas só para ter uma ideia. Sim, teve bastante coisa interessante. Teve um projeto, foi um dos primeiros projetos que eu fiz na área de modelagem, que a gente tinha um problema, e a gente conseguiu fazer uma reversão na ordem de 200 milhões, assim, em 3 meses, foi bem bacana. E foi um projeto que a gente acabou fazendo, assim, a intensidade foram 3 dias e 3 noites. Literalmente, a gente passou, eu e um colega, virando as noites. E, assim, muitos dados, muita coisa, muito problema, só que a gente conseguiu montar um modelo que dava uma reversão bacana e conseguimos segurar um problema que tinha que impactava direto no lucro do banco ali, né? Como a gente trabalhava com as reversões de perdas, então era a linha de lucro total. E aí, foi 186, 192 milhões, assim, em 3 meses, quando entrou em produção. Então foi muito bacana, apesar da correria e do estresse que foi, porque
é muito bem normatizado as coisas dentro do sistema financeiro. É um mundo muito diferente de um outro setor. Pelo menos assim, aqui no Brasil é bem normatizado, bem regulamentado. Então, quando você gera um modelo, por exemplo, você tem que ter toda a documentação desse modelo, vai para uma outra área que existe, chamada validação de modelos. A validação faz, vê se funciona, está funcionando, bate o martelo, ok. Vai para a auditoria faz toda a audição de todas as bases de dados, todas as contas, fala que está ok, audita também a validação de modelos, né, eles fazem os dois braços, vê se não deixou passar nada, porque o que acontece? Imagina, você trabalha com um volume financeiro muito grande, se tiver um problema, você pode, se der certo, funciona, pô, show de bola, se tem um problema, você pode destruir o lugar, você entendeu? Você pode mexer no caixa direto da instituição muitas vezes, então é muito complicado, se você mexe no caixa, é o dinheiro do investidor, o caixa, entendeu? Então você está mexendo com coisas muito pesadas, né? Então tem sempre entre a cruz e a caldeirinha, essa pressão toda. Mas quando funciona é bem bacana. Esse foi um projeto, nessa área bem de modelagem. Teve um outro bem bacana, que foi mais relacionado a ensino. Foi uma época que eu comecei a me envolver com o pessoal de ensino corporativo da instituição. A gente fez várias escolinhas, digamos assim, vários grupinhos para ajudar o pessoal a mexer com os dados e mexer um pouquinho com as planilhas eletrônicas, com os dashes que tinham. Esse é um projeto bacana. Teve um projeto que a gente não conseguiu dar continuidade devido a um problema da LGPD, quando a LGPD entrou, que era reconhecimento facial. Então, entravam com quando o pessoal da linha de crédito, né, era tudo automatizado. Então, eles recebiam todas as fotos das pessoas dos documentos. E tinha que saber se era fraudador ou não, né? Então a gente tinha feito um reconhecimento facial, então entrava a foto, passava por um modelo, que era um modelo até estava em R, era bem tranquilo, já tinha umas bibliotecas prontas, a gente conseguiu montar um front-end, a parte de layoutzinho, foi até um programador de lá que ajudou a gente. Só que daí a gente teve um problema da LGPD, né? A gente não podia ter acesso a alguns bancos de dados e tal. Falou, poxa, daí a gente atravancou e acabou indo para um terceiro. Mas esse foi um projeto bacana também. Fora todos os projetos que a gente tinha para fazer as barreiras, né? Que a gente chamava dos branches, né? Eram 3 grandes branches de segurança para o banco, né? Então isso daí tinha que ser modelado também, entrava nas questões da Basileia, entrava nas questões do ICAP, isso daí é modelos que você tem. Esses branches é para não deixar as instituições, na época, e até hoje, né, toda instituição tem que passar aqui no Brasil financeira, para não deixar ela entrar em liquidação, quebrar o banco, literalmente. Então é muito bem amarrado. E o sistema financeiro, ele é um jogo de cartas. Se um cai, se um rui, mexe todo o sistema. Então é só lembrar em banco como o Banco Santos, o Banco Rural, sabe? Quando acontece alguma coisa assim, você mexe no sistema todo. Então tenta sempre deixar muito bem travado e todo mundo se conversa no final das contas, tá? Todo mundo que trabalha nessa área senta lá vai na Febraban, senta lá, passa reuniões e reuniões. O Pix, por exemplo, que está surgindo hoje, já é uma conversa que estava vindo há anos dentro da Febraban para conseguir resolver esse problema de digitalização que estava vindo, porque uma TED, se a gente parar a pensar, ela é algo de uma cultura que funcionava das 10 às 6. Sim. Né? E hoje tudo 24/7, só que imagina assim, os grandes bancos tendo um monte de sistemas que são sistemas legados, e sistemas que assim, muito baixo nível. Então, assim, tem sistemas grandes que fazem processos pesados em COBOL ainda, para ter uma ideia. E não tem como tirar, porque são sistemas que estão ligados à Bolsa de Valores, está integrado com outro banco que usa COBOL também. Então, tem todas as operações diárias que acontecem de tesouraria. É muito complicado. É um sistema complicadíssimo. Parece que é muito simples e tal, mas é complicado. São grandes transatlânticos funcionando, entendeu? Que mudar os motores deles são difíceis. Por isso que muitas vezes os bancos digitais vêm com umas lanchas rapidinho, porque já vem sistemas novos, tal, integrados, é mais fácil, né? Mas essa parte de dados a gente sempre fica... Não tem jeito, a tecnologia tem que estar sempre ali com a gente, né? Então, você fica interagindo com essa parte de tecnologia. Imagina essa função
que acaba tendo um relacionamento muito próximo com negócios, um relacionamento com a tecnologia, é uma pessoa que fica no meio disso tudo, né? Essa pessoa trabalha com análise de dados. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Com certeza. Você falou antes que você tem uma formação em física, eu olhei seu currículo, você também fez uma formação em finanças, né? Mais nessa área financeira, no MBA, eu acho, né? Sim, sim. Eu comecei, foi assim, quando eu estava em sala de aula ainda, eu comecei um mestrado na UFSCar, só não defendi a dissertação, fiquei lá, fiz todas as disciplinas, tal, escrevi dissertação, só que para defender, teve N probleminhas e eu tava já aqui em São Paulo, começou a apertar muito, e eu não perdi prazo, a minha professora também teve problemas com ela precisou ir embora do Brasil, fazer uma outra coisa, enfim, problemas que acontecem. Como eu já estava nessa área financeira, eu comecei a procurar outra coisa. Então eu fui para a GV fazer um curso de extensão na área de orçamento mesmo, na área orçamentária corporativa, né, para entender como funciona todo o fluxo. Depois, aqui na Poli USP, na Politécnica da USP aqui, da capital, eles têm a pós-graduação chama PES, Programa de Pós-Graduação. Enfim, é como se fosse a instituição Vanzolin, é uma dos braços ali deles. E eles têm vários MBAs atrelados, e eu fiz um de engenharia financeira. Esse de engenharia financeira, ele é fechado, como é na Poli, ele é bem matemático, ele é bem pesadão nessa área matemática, tanto que a gente fazia aula 3 vezes por semana, à noite. A gente entrava às 7 e saía às 10h30, 11 horas da noite, durante um ano e meio, assim, foi bem pesado mesmo na área matemática. E algumas coisas na área de economia. E aí ali dentro eu trabalhei com jogos corporativos, que é aquela teoria dos jogos que vem desde o Nash começa a falar um pouquinho, tem aquele filme de Nash e tal. Eu precisava modelar um problema e eu utilizei a teoria dele, que é essa teoria teoria dos jogos, para poder conseguir chegar numa solução ali, que era um modelo que se encaixava bem na época, ali para o problema que eu tinha. A vantagem de lá é que você conhece um pouco mais o mercado financeiro, somente essa parte de bolsa de valores, como ela funciona, a parte de tesouraria, como funciona o sistema monetário no Brasil e no mundo, o fluxo financeiro, para onde está indo uma coisa para outra, todos esses dados você começa a aprender a analisar com mais força, isso é bem legal. Eu queria chegar nisso, assim, então você tinha uma base matemática pesada da sua graduação em física, e aí você foi procurar uma formação na área do negócio em que você estava atuando. Isso. Que também usou muito da matemática, além do conhecimento do negócio. Mas e a sua formação e preparação em tecnologia? Assim, como você aprendeu, quais recursos você usou, algum curso específico, livros, enfim... Como foi o seu método de aprendizagem de linguagem de programação, de softwares, e quais linguagens e softwares você considera importantes para um analista de dados? Tá. Eu vou ter que voltar lá para a faculdade, que foi assim, quando eu entrei na universidade, a única coisa que eu sabia programar era em HTML, né? Isso foi início dos anos, isso foi em 2000 exatamente, 2000. E eu sabia programar HTML devido à década de 90, que eu mexia um pouquinho com HTML. Lá na universidade, na época, hoje eu não sei o que eles ensinam aqui na física da USP, eu acho que é Java ou Python, já estão nessa coisa assim. A gente aprendia C puro, né? Tudo C puro. Então eu aprendi a linguagem de programação ali, a lógica de programação. Aí dentro da universidade, depois eu vi, além de C, eu vi o Fortran, aprendi Fortran, que eu fiz umas iniciações científicas lá, uma ou duas, não lembro. E precisava usar Fortran devido às bases de dados que eu usava de climatologia, e eles usavam, era base de dados quilométricos, a gente usava Fortran. Então, o Fortran fazia a conta e o C imputava os dados. Era assim que a gente fazia, né? Era assim mesmo. Aí eu fui aprender Fortran. Beleza. Para fazer as contas estatísticas e tal. Aí dentro da universidade eu fiz um curso com o professor Sartorelli chamado Sistemas Dinâmicos Caóticos. Que é conhecido como caos determinístico. E precisava usar MATLAB para modelar. Se não tinha outro jeito, tinha que modelar em MATLAB. Então lá eu aprendi MATLAB e Simulink. Então eu fui aprendendo essa carga de tecnologia mais voltada até a ciência e matemática numérica, digamos assim. Quando eu fui pro mercado, o Eric, na época, falou assim pra mim, cara, eu perguntei pra ele, o que vocês usam? Ele falou, a gente utiliza o SAS. O mercado financeiro utiliza muito SAS. E o SAS estava bombando nessa época, o mercado financeiro, assim, muito, estava crescendo absurdamente aqui no Brasil. O que eu fiz? Eu vim aqui para São Paulo, em 2011, eu não me lembro na época direito, segundo semestre, eu passei um final de semana aqui fazendo um curso de SAS.
com o pessoal da estatística aqui no centro de São Paulo, na regional de estatística que eles têm ali no, tipo o CREA deles, esqueci o nome agora, né, o sindicato dos estatísticos. Eles fizeram, achei na internet e tal, fui lá, fiz o curso, e eu vi que a linguagem que eles utilizavam, como eu tinha toda a bagagem de lógica de programação, a hora que eu vi a linguagem, falei, pô, funciona da mesma forma, legal, é só acostumar com a linguagem. Peguei, comecei a pesquisar bastante na internet sobre o SAS, tem bastante apostila, bastante coisa relacionada a como se constrói. Ele tem uma linguagem própria, mas a base que eles utilizam mesmo para manipulação de dados é SQL. Aí beleza, comecei a ler sobre SQL, como as coisas fazem, e a própria linguagem do SAS, que ele já tem bastante coisa pronta. E entrei no mercado para trabalhar com isso. Aí no mercado, puxa, foi SAS, assim, era absurdo, todo mundo mexia com esse negócio, assim, ou estavam contratando pessoas para mexer com isso, e SQL também, que os servidores eram todos SQL. Como eu ficava nas diretorias que estavam sempre atreladas a uma diretoria de risco, ou era crédito, era jurídico, tal, sempre diretorias corporativas, eu tinha muito acesso aos bancos de dados, porque a gente era as linhas de defesas, né, que a gente chama. Então eu tinha acesso a tudo. Então a gente entrava direto nos servidores, em SQL, por exemplo, nessas formações tecnológicas, e processava as informações, criava modelos e conseguia fazer ali. Então, essa minha formação em tecnologia começou lá na universidade, com a base da programação, e depois eu fui aprendendo outras coisas. Então, hoje, por exemplo, tenho Python, que surgiu não faz muito tempo e está ganhando cada vez mais espaço. Ok, vamos aprender. O R é um programa antigo, era bem institucional com relação à academia, agora que ele está ganhando espaço também nas coisas, mas também ele utiliza uma lógica de programação que é palatável, digamos assim, né? E tem algumas coisas que estão surgindo aqui no Brasil que eu não mexi ainda, mas está começando, é mais falado do que usado nas instituições, porque ele é bem difícil, que são as programações paralelas dentro de Hadoop para grandes bases, as bases não estruturadas, tal. Mas ainda está começando aqui, né, aqui no Brasil, algumas instituições dão os primeiros passos, porque eles são bem complexos, não tem ninguém que mexe, e querendo ou não precisa de muita informação para processar. E no final das contas, não sei, o que eu percebo com os colegas é que não tem tantas informações assim para se processar, né? Não são todas as empresas que são o Google e o Facebook da vida, que trabalham com muita coisa, entendeu? Não é todo mundo, porque toda empresa, vamos colocar um Apache aqui para funcionar. Cara, você trabalha com a quantidade de informação da Google, da Facebook? Não. Então, assim, acaba se tornando uma ferramenta poderosa, difícil, porque tem poucos profissionais ainda, cara, né? E já está surgindo outras, né? Cada dia surge uma, a gente não sabe qual que vai haver uma integração entre elas. Mas a formação em tecnologia foi essa. E eu acabo usando muito a internet mesmo para me atualizar, para ver o lugar que eu... E conversando. Como a nossa conversa que a gente teve ontem, que foi maravilhosa, que a gente conversou bastante coisa. Entendeu? Sim. São esse tipo de coisa que eu utilizo bastante para ir me atualizando. Hoje é mais fácil, né? Tem essa... com certeza. Com certeza. Você ainda entra na graduação ali no início dos 2000. Eu fiz minha primeira graduação e finalizei em 2000. Então a internet estava começando a crescer, né? Ela abriu comercialmente acho que em 96, eu entrei na faculdade em 97, ainda era uma coisa que poucas pessoas conheciam, eu me graduei na UFSCar, então tinha poucas redes, não era em todo lugar que você tinha acesso para todo mundo. Livro era difícil. Imagina você chegar em qualquer lugar, usar um celular, conectar, acessar tudo, não tinha isso. Não era Wi-Fi, era tudo cabeado. Houve uma evolução muito grande nesses últimos anos. Mas para um analista, um cientista, um estudante, alguém que queira entrar nessa área, o que você considera hoje em dia de essencial em termos de linguagens ou de softwares, e qual o fundamento mesmo que você considera que essa pessoa tem que ter, seja matemática, estatística ou qualquer outra coisa? Cara, a minha sensação, mas isso é uma sensação ainda, de conversar com as pessoas e conversar com o mercado. A parte tecnológica, pensando em software mesmo, eu tenho uma visão que assim, sempre vai surgir um novo, hoje até mais rápido, cada 2, 3 anos surge um. Então, se a pessoa entrar muito nessa onda de querer aprender cada vez a tecnologia nova, ela vai chegar uma hora que ela vai perceber que o corpo dela nem dá conta disso daí, porque fica cansativo. Então,
se ela conseguir aprender bem a lógica da programação, como a programação funciona, a estrutura de lógica mesmo, né? Eu preciso fazer isso, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. A linguagem, ela consegue ir construindo, ela consegue aprender até que rápido, se ela tem essa lógica bem feita. Então, talvez, se a pessoa conseguir aprender isso, os conceitos básicos de uma lógica de programação, até utilizando uns termos assim, cara, faz uma coisa aquele desk, né? Aquela programação de desk, de fluxo, sabe? Aí isso acontece, vem pra cá. Porque se você constrói isso, né, mesmo na mão aqui, cara, depois a linguagem você consegue colocar onde você precisar. Qualquer linguagem você... E hoje em dia é muito point click. Até essa coisinha que você montou no papel, você consegue montar no point click. Mas para fazer isso, você precisa ter o conceito na cabeça. Então, assim, o que é os conceitos muitas vezes de loop, de filtro, de agrupamento, né? Compreendeu isso bem, eu acho que a pessoa consegue caminhar. Pelo menos eu via muito isso. Eu vejo isso ainda com o pessoal que eu converso, que eu trabalho, e eu via isso quando o pessoal entrava. Então eu lembro de um menino que foi trabalhar comigo, isso foi, lá, 2012, 2013, ele era mais jovem, então ele estava como sênior na área, ele entrou para me ajudar, e ele não sabia nada, assim, de programação, nada, e eu fui para essa área, eu expliquei para ele como funcionava a lógica, e quando ele entendeu essa lógica, foi uma questão de 2, 3 horas conversando com ele, eu coloquei ele dentro do SAS e expliquei a linguagem, ele deslanchou. Ele foi embora, porque ele captou essa lógica bem. Depois ele foi programar com outras coisas, SQL, isso, aquilo, ele foi programando. Mas ele entendeu bem esses conceitos. Então, o que eu noto muito é isso. Se a pessoa conseguir compreender esse conceito tecnológico, ela vai embora. Entendeu? Ô, Dani, só um segundinho. Deixa eu só ver o negócio aqui na porta. Peraí. Só um pouquinho. Vou parar a gravação já. Aí, então, esses conceitos tecnológicos que eu vejo que estão por trás essa base de programação, esse ponto. A base matemática, ela funciona bem parecida. Se a pessoa conseguir compreender bem os conceitos de estatística, o que significa realmente, para a gente fala uma coisa simples, né, desvio padrão, mas se ela conseguir compreender o conceito de que é uma dispersão, que está ali, que é a variabilidade desses dados, como aquilo funciona, o conceito de uma distribuição, o que é uma simetria, uma não... O conceito mesmo, ela consegue, por esses conceitos, resolver muita coisa. Porque quando você parte, como hoje em dia tem muita matematização, olha que você olha uma fórmula, parece um negócio do inferno, você fala, meu Deus, como que eu vou processar isso daí, como eu vou achar? Mas quando você compreende o conceito por trás, você fala, poxa, ao invés de utilizar essa fórmula, se eu olhar o meu problema, eu consigo, 1% me resolve. Se eu compreender bem, poxa, a mediana me resolve um pouco mais que a média. Então, assim, compreendendo esses conceitos elementares, ela consegue ir bem nessa área e aí integrar com a tecnologia. Então, é muito comum hoje em dia, como tem os pacotes prontos de modelagem. É fácil hoje em dia colocar esses pacotes prontos. Só que muitas vezes é complicado entender o porquê a acurácia ficou boa ou ficou ruim. E aí isso daí você tem que entrar no conceito, compreender um pouquinho mais o que está acontecendo ali. E aí, se a pessoa já tem digamos, consegue fazer isso, ela consegue perceber o porquê um determinado modelo funciona e outro não. Que é o que está por trás dele. Então, você pega regressões, por exemplo, lineares, multi ou não, logística não, mas as regressões lineares da vida e não lineares, muitas vezes, ela está relacionada a conceitos de média. A logística, modelo de probabilidade, né, e verossimilhança. Os modelos mais robustos estão relacionados à entropia. Mas se ela conseguir perceber isso daí, ela fala, puta, não está funcionando, deixa eu olhar os dados. Dados porque na média é uma porcaria, a distribuição não está funcionando bem. Então, assim, os conceitos muitas vezes dão uma boa ajudada para quem quer começar. Só que isso vai ter que ser com o tempo. Eu até entendo as pessoas começarem mais para a parte tecnológica, que ela é mais fácil, mais aplicado, mesmo, bem mais tranquilo. Só que com o tempo e com a maturidade, a pessoa vai tendo que ir galgando essas coisas para conseguir chegar em níveis maiores, dentro até com a vida, ou instituições, ou compreender um pouco mais, né?
as coisas, não ficar só focado em tecnologia, aprender outras coisas, sei lá, vai aprender arte, vai aprender a pintar, vai aprender teatro, vai aprender coisas que te levam à criatividade, que é outra coisa que eu noto que falta muito, muitas vezes, para analista de dados e para cientistas de dados, um pouco de criatividade e sair dali. E quem vai te dar isso vai ser arte, não vai ser a tecnologia que vai te dar criatividade. Quando você estuda um pouco da história da ciência, você percebe que as grandes pessoas que conseguiram, os grandes cientistas que conseguiram fazer alguma coisa, eles tinham uma visão de mundo muito diferente, muito grande, na verdade diferente não, grande, eles conseguiam relacionar muita coisa, mas para isso eles foram tendo que tatear outros campos do saber. Então, o cara sabia um pouco de filosofia, um pouco de arte, como funcionava a história disso, ou qual era a limitação daquele outro, né? Mas aí vai ter que ser com a maturidade mesmo, você vai ter que ir lendo, vai ter que ir entendendo, conversando com pessoas, as pessoas são interessantíssimas, cada sabe muita coisa que eu fico impressionado, é aquela história, né? Você pode conhecer algo lendo um livro ou falando, me conta que eu quero saber como funciona isso, né? Então é bem interessante, é bem importante nessa parte de quem trabalha com dados, porque vai enfrentar todos os tipos de desafios, todos, marketing, vendas, contingencionamento, financeiro, isso. Pode cair qualquer coisa na sua mão. No fim das contas, trabalha com dados. Qualquer coisa. Climático. Qualquer coisa. É muito legal essa colocação, porque usualmente a gente vê cursos, currículos em geral, prezando muito por essa parte de tecnologia e falta repertório, às vezes, para as pessoas, né? Tanto da área de negócios quanto de outras coisas, que no final é tudo muito interligado, né? Você precisa entender o mundo para você conseguir extrair alguma coisa dali. E às vezes as pessoas são muito voltadas, né, focadas na tecnologia, em como pegar os dados, mas nem sempre sabem os porquês ou para quê. Achei muito legal sua colocação. Mas assim, diante disso que você falou, acho que não tem nada, nenhum conteúdo que seria perda de tempo, ou você consegue lembrar de alguma coisa que você fala, pô, a pessoa se dedicou muito para uma coisa que ela não vai usar. Sabe, eu não sei, eu nunca consegui. É interessante, né? Tudo isso funciona muito com o estado emocional que você tá. Teve uma época que eu tava um pouco chateado com algumas coisas, eu achava, falava, puta, podia ter estudado isso, podia ter estudado, não precisava ter estudado aquilo. Mas hoje, eu também não sei se estiver chegando uma certa maturidade, eu não vejo como perda de tempo, sabe? Então, pra você ter uma ideia, teve uma época que eu, dentro da universidade que eu fiquei muito ligado à área de psicologia e de educação, estudando alguns teóricos bem interessantes. E eu descobri que um deles foi Vygotsky. E eu gosto muito da ideia dele, da parte de mediação, da parte de zona de o proximal e o real, como você faz a intermediação disso tudo. Eu era moleque, eu tinha 20 anos, imagina, você tá lendo essas coisas, você não... Aí hoje eu percebi que a maior parte do que eu faço com o pessoal que eu trabalho é dessa forma. E foi um aluno que me falou isso. Eu não tinha me tocado nisso. Ele falou, Lucas, você já me falou? Eu falei, já, tal. Cara, você está fazendo igualzinho e tal. E aí ele me falou que quando fundaram o Estado de Israel, um cara que fez toda a base deles, ali, educacional, trabalhou com essa teoria, ele passou o nome para mim recentemente. Eu fiquei e falei, caramba, funciona muito assim. E no fim das contas, eu voltei a ler, voltei a trabalhar, ver tudo isso. E assim, essa parte, por exemplo, que eu achava que, para que não, é fundamental. Está sendo ótimo, eu estou conseguindo desenvolver coisas com isso, né? Até um cara que eu converso bastante da área de psicologia me passou um livro também dessa parte de psicologia de grupo. Ele falou, cara, dá uma olhada, de repente, como eu estou fazendo esses grupos e a gente está conversando, funciona para você ver como funciona o pessoal, que você pode melhorar aqui, você pode melhorar lá. Então hoje em dia eu não consigo, cara, eu não consigo ver algo que pode não ser bom, entendeu? Uma perda de tempo. O que eu vejo muito hoje eu acho interessante o foco. Então assim, cara, precisa aprender tecnologia, vamos aprender, mas não somente isso, sair disso também. E uma parte negligenciada muito por essa área é a parte de artes mesmo. Então, por exemplo, o que me fez ter essas ideias que eu tive hoje foi porque o ano passado, quando eu estava bem cansado, eu passei mais ou menos uns 8, 9 meses pintando. Pintando, literalmente, eu comprei papel, comprei tinta e fiquei pintando na minha varanda, aqui numa mesinha que eu tenho. Isso daí foi o que me fez sair de uma fossa que eu estava muito grande. E aí eu comecei a ler sobre arte, sobre técnica de pincel, como que funciona, como que os caras fazem pincelar, como que
para que serve o pincel X, pincel Y. E foi maravilhoso, porque daí você consegue pintar as coisas. E muitas vezes, nesse momento que você está relaxando a cabeça, me veem ideias. Então, puta, várias ideias que eu tive para fazer esse ano aqui, veio que eu estava fazendo isso. Ou então, de repente, você está vendo um cara falar de um portfólio de arte, de uma técnica, a gente fala, caramba, olha, parece que ele está modelando tal coisa aqui. Aí você vai ler sobre um modelo matemático e realmente, o cara no passado usou umas tecnologias muito loucas, quer dizer, a tecnologia que ele tinha na época, que era um papiro, digamos assim, mas que ele via essas relações. Então, assim, tem uma ideia, o grande paper de Einstein, que deu a ele o prêmio Nobel, não foi a relatividade nem restrita nem geral, né? Isso o tornou conhecido hoje, somente hoje. Mas o que deu o prêmio Nobel para um Einstein foi um paper chamado uma interpretação holística da luz. Por que holística? Na palavra do todo. Ele usa, está em alemão, holistic. Então, o que é ser holístico? O que significa essa palavra? É a compreensão do todo da luz, da partícula de luz que eles estavam desenvolvendo na época que a quântica estava começando. Ele quis dar uma explicação, na verdade, para particionamento de energia dado por Planck. E ele conseguiu. E isso depois foi provado 250 milhões de vezes, até que foi a prova do efeito fotoelétrico que deu. Falou, cara, você merece esse negócio, né? E não foi relatividade, porque a relatividade, se ele não tiver, se ele não resolvesse, o Poincaré tinha resolvido, tinha outras pessoas ali resolvendo também. Mas essa foi a sacada dele, foi falar, cara, esse cara foi genial, foi brilhante. Aí você fala, cacete, como que esse cara teve essa ideia? Porque ele era um cara que lia de tudo. Ele lia desde filosofia, sociologia, política, história, geografia. Ele não ficava só na física, ele estava envolvido com as coisas. É isso que dava as sacadas. Ele fala, puta, é isso. Entendeu? Então, essa necessidade do holistic, digamos assim, não dá para compreender tudo. Claro que não, mas saber um pouco mais sobre as coisas ao seu redor, o que está acontecendo de outros campos do saber, sei lá, conversar com pessoas de várias formas, conversa com um psicólogo, conversa com médicos, conversa com arquitetos. Eu tenho um amigo arquiteto que é artista plástico, eu tenho um monte de coisas dele aqui, eu fico impressionado com o que ele faz com as mãos. Ele é manual, ele é de São Carlos, e ele manufatura coisas com as mãos, assim, que eu fico besta, impressionado. Eu falo, caramba, como esse cara é genial por fazer isso. De repente, olha, ele tem ele tem isso aqui, eu vou mostrar. É muito legal. Uma dessas peças dele aqui, que eu comprei recentemente, que ele fez, essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá sim. Hoje ele tá antes ele trabalhava forjando bronze. Tem uma peça de bronze. Agora ele faz isso daqui. Quando eu vi essas peças dele, cara, olha isso aqui, é integração. Sabe? Parece... São os pontos que a gente utiliza para fazer muitas vezes uma rede neural, como que as coisas se conectam na internet. E ele tá fazendo coisas desse tipo aqui, eu fico olhando e falo, caracas, cara, que maravilha. É um modelo 3D de uma rede no mundo, sabe assim? E lembra uma ave ou talvez É um pássaro com um homem dentro. Mas aí você pensa no Leonardo da Vinci, que era um cara que era artista, físico, etc, etc, etc. Exatamente. Matemático. É um cara completamente multidisciplinar e que construiu coisas incríveis, né? Em todas as áreas dele. Exato. Exatamente. Então, assim, o único problema, muitas vezes, de focar... Eu acho legal focar, você tem uma profissão que você foque ali, mas ficar somente nisso, de repente, você pode perder as potencialidades e... perder até oportunidades, porque você fala, como eu não compreendo isso, não me interessa. Não, você não compreende, é maravilhoso. É isso que é o bom. É você não compreender, só caracas, isso que é legal, eu não estou entendendo. É mais não saber uma coisa, uma oportunidade de aprender, né? Exato. Não é um problema isso. Exato. Então, assim, eu não consigo hoje ver algo assim, poxa, que nem eu aprendi Fortran, que é uma linguagem... era muito científico, hoje eu não sei. Ele começou Fortran para fazer cálculo numérico mesmo, pesado. Mas se não fosse eu aprender o Fortran lá, eu jamais ia trabalhar com as coisas que eu trabalho. Eu não conseguiria hoje olhar para uma base de dados ou alguns gráficos e falar, eu acho que eu consigo fazer uma transformada aqui, eu acho que resolve.
essa distribuição aqui é interessante, mas se eu fizer tal coisa, eu acho que ela chega lá. Foi trabalhando lá atrás, você entendeu? Não tem jeito. Não tem, eu não consigo ver algo cara, É dispensável, né? não é. Se você conseguir, só que se conseguir relacionar e deixar a cabeça mais leve, muitas vezes, sabe, mais tranquilo, deixar ela dar uma viajada na maionese, eu acho que consegue chegar a muita coisa. Não consigo ver assim, sei lá, coloca, vai estudar música, vai escutar música, vai fazer arte, porque isso é fundamental. A criatividade vai surgindo daí, você entendeu? Vai surgindo as coisas. Ah, E eu noto um pouco essa falta. Isso sinto falta nesse ramo. muito, muito legal. Eu vejo o pessoal, principalmente a molecada, né? Muito focado em Python, em outras coisas, e às vezes esquecem, né? Que é importante você conhecer um pouquinho além disso, né? Sim. Acho que a gente vai ficar mais velho, a gente vai conseguindo compreender essas coisas. Eu acho que é a grande vantagem da maturidade. Pelo menos que eu tô notando comigo, evidentemente, e conversando com as pessoas mais velhas, né? Tava conversando com um médico uma vez, ele tem 60 e tantos, 65 anos, sei que tem uns 40 anos de carreira aí de medicina e tal. E, enfim, puta, ele trabalha com várias coisas, assim, ele é homeopata e tudo mais, assim, bem sério, sério pra caramba, assim. E uma vez conversando com ele, eu entrei no estúdio dele, assim, cara, ele não tem um consultório, tem um estúdio, né? Nossa, ele tem um vasto campo de saber, assim, ele vai para a psicanálise, para da medicina pesada, digamos assim, trabalhando com epidemiologia, com bioquímica, com os negócios bem pesadão, os livros dele eu vi, assim, livros de estatística, o cara tinha os livros do SSSP, ou seja, programação estatística. Eu fiquei, sabe quando você fica e fala, caramba, cara, que legal uma pessoa que tem essa... E aí você começa a entender o porquê o cara tem essa visão. Porque, cara, eu não me limito aqui, eu vou buscar onde que eu consiga resolver as coisas, porque afinal de contas eu preciso salvar vidas, né? E que é resolver grandes problemas. Eu acho que pra gente vai acabar essa área de ciências de dados, a vantagem, isso que é uma coisa que eu gosto de falar sempre, a vantagem da ciência de dados é que ela te dá um poder de você conhecer muita coisa. Porque os dados você consegue tirar muita informação, tirar conhecimento dali. Só que para fazer as correlações, aí você precisa conhecer outras coisas, não tem jeito. Você tem uma base sólida, né? Não, aproveitando que você falou isso, eu vou inverter um pouquinho as perguntas. O que você enxerga do mercado? O que está vindo por aí? Porque a gente teve um boom nessa área de, sei lá, 2 anos para cá, todo mundo quer ser cientista de dados, mas o que você enxerga que vem por aí? Tá. Eu acho que o grande salto não vai ser com a ciência de dados em si, na minha visão. Vai ser com uma outra coisa que estão tentando fazer agora, que é a computação quântica. A IBM fez o primeiro, agora está tentando deixar um pouco menor, ele é muito grande. Já faz cerca de alguns anos, não sei se já deu uma década, que eles conseguiram fazer a primeira transação com computadores quânticos de um ponto A para um ponto B. E foi uma transação financeira na Inglaterra. Eu não lembro se foi de Reading ou foi em Oxford, que os caras pegaram um banco, conversaram e tal, o cara montou um computador quântico ainda, ele é muito grande. Ele é uma mesa, né? Como se fosse aqueles computadores do passado valvulado, mas ele não é valvulado, ele funciona à luz, então tem que ter toda uma sequência de feixes de luz para funcionar ainda dentro dele. Tem que ser muito bem resfriado, tá? E por que eu falo que a grande questão que eu vejo é na parte de hardware quântico? Porque a parte de software, ela está se desenvolvendo bastante e ela usa as bases matemáticas. O grande detalhe, muitas vezes, é na base de processamento. Eu estava até conversando hoje, agora há pouco, com um amigo meu que é físico, e ele é físico profissional, assim, eu não me considero um físico profissional porque eu não trabalho com física, tá? O Edson, que conversou com a gente, e o Fred, eles são físicos profissionais porque eles estão dentro dos laboratórios de física de universidades. E o Fred trabalha numa federal de Minas. E aí, numa dessas federais, ele é responsável pelos laboratórios de física de lá. E ele está fazendo um doutoramento, e a gente estava conversando sobre Python, que ele está utilizando, fazendo simulações e tal. Ele falou, cara, o único detalhe que eu vejo, por exemplo, no Python, é que ele tem um problema de memória e processamento meio grande na arquitetura dele. Para ele que está trabalhando com simulações muito pesadas, ele trabalha com simulações pesadas, então, que na área da estrutura da matéria, né? Mas falou assim, é só esse detalhe que eu vejo, mas eu acredito que rápido vão resolver isso daí, porque o pessoal tem muito, open source, tem sempre alguém trabalhando, tem alguém, né? Muitas pessoas trabalhando em cima disso.
Só que ainda, mesmo que você utilize programação paralela para fazer isso, por exemplo, vamos pegar uma parte da vida que faz umas programações paralelas. A programação paralela nada mais é que você pegar núcleos de processamentos diferentes e colocar paralelamente para trabalhar na mesma coisa. Isso é programação paralela. A gente não tem ainda a programação que seria o não empilhamento. A programação paralela trabalha com empilhamento, mas está em paralelo. A programação quântica não é assim. A programação quântica ela utiliza uma outra capacidade, uma outra forma, um outro procedimento e a configuração da matéria para transformar os bits, digamos assim, né, que são como você faz os saltos ali para pegar essas informações de luz. Se isso acontecer, se a gente conseguir chegar, se isso acontecer não, o que eu vejo é que nos próximos anos, eu vou colocar aí uns 10 anos ou até menos, 15, um pouco mais, 15 anos, a gente vai conseguir tornar menor os computadores quânticos, e aí a gente vai ter uma capacidade de processamento muito mais rápida, não só para dados, mas para tudo, para todas as coisas. E aí eu acredito que o AI mesmo vai entrar mais forte com a gente. É isso que eu vejo nessa área de tecnologia acontecendo. E não é aí assim, de machine learning. Não. Eu tô falando já aí uma coisa de conseguir compreender mais rápido, mais forte, muita coisa que a gente demora muito hoje, até na área da ciência. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando ligam o CERN é aquele laboratório que fica em Suíça, França, ali, então, uma das grandes máquinas do mundo, né? Acho que é a maior máquina do mundo, depois vem o Fermilab. O que acontece? A internet banda larga surgiu lá como um subproduto para transmissão de dados, porque quando eles estavam construindo o CERN, na época, eles começaram a testar um dos laboratórios do CERN. O CERN tem vários laboratórios, né, integrado no Arco, e eles precisavam transmitir essa informação muito rápido. Então eles surgiram o www com a banda larga, surgiu lá um subproduto. Por isso que muita empresa investe lá, porque surgem ferramentas que surgem no mundo. Linguagem de programação surgiu lá, porque eles precisam de ferramenta, eles não tinham, cria, né? É assim que funciona. E patenteia quem ajudou a investir. Mas hoje, atualmente, eles geram tanta informação a cada vez que liga a máquina, que eles não conseguem mais passar essa informação por rede. Eles têm que fazer o seguinte, eles sobem nos servidores, todos os servidores físicos que tem lá, tiram os servidores, colocam num navio e levam para os Estados Unidos. Aí você fala, caracas, por que isso? Porque é mais barato fazer um transatlântico andar do que fazer os dados passar pelos cabos transatlânticos. É mais barato, porque fazer a transmissão é muito caro. E aí quando chega lá, pega todos os servidores, colocam tal, pega todos os processamentos que tem em Unix fudido, não sei o que lá, e faz processar. E demora, muitas vezes, o que você liga em um dia o CERN funcionando, você colhe dados hoje para 2, 3 décadas de análise. Então, isso vai resolver. A computação quântica vai resolver isso muito rápido. E aí você vai conseguir, então, toda essa parte de análise, de holograma, e principalmente a parte mais de inteligência artificial mesmo, para ajudar a gente, principalmente na área de medicina, que eu acho que a gente é muito arcaico na área de medicina ainda hoje, tem que ficar abrindo pessoas, eu acho muito arcaico. E isso vai resolver muito. Então, assim, o que eu vejo, o grande salto não é matemático, não, é o tecnológico de hardware. Porque o software hoje em dia, não tem Python, pega o MATLAB. O MATLAB ele vai processar até a Lua. Pode demorar, mas ele processa. Entendeu? Mas ele usa a mesma arquitetura de programação que todos usam. Essa de hardware. Então, isso que eu vejo o boom que vai vir nos próximos anos. É a programação quântica. Muito legal. Muito bom. Você consegue ter essa visão da física também, que é muito legal. Lucas, assim, voltando um pouco mais para análise de dados mesmo, você tem algum fluxo que você recomenda que todo mundo faça? Né? Eu como sua mentorada, eu sei que você recomenda que a gente faça algumas coisas. Mas assim, você consegue escrever rapidamente um fluxo que você acha que seria certeiro para quase qualquer tipo de projeto? Para analisar dados? Olha, uma coisa que funciona bem é aquilo que a gente conversa sempre. A partir do momento que você pegou os dados de qualquer fonte, né? Você pegou os dados, vamos supor que está numa empresa, geralmente alguém te passa ou você pega de um servidor, você chegou ali agora. Faça uma descrição das variáveis, descrição assim, faz um dicionarinho de dados,
Pode ser o mais simples possível, uma tabelinha simples, num Excel da vida, numa sheet da vida, num worksheet da vida. Faz a descrição desses dados, compreensão. Se você não sabe qual variável que significa, procura o dono da base, que é o departamento responsável, conversa com alguém e entende as variáveis. Depois que você entendeu o significado de cada uma, se é numérico, se é string, se é booleano, você entendeu aquilo ali, o que está dentro de cada coluninha, digamos assim, cada variável, faz a descrição dos dados, estatística elementar mesmo, sabe? A frequência para quem é categórico, faz a frequência, faz correlações para quando você tem numéricos, entender como que funciona. Imagina que você está chegando num lugar e você vai fazer o mapa daquele lugar. Você chegou numa ilha a primeira vez, você chegou num hotel, tá? Um lugar novo que você foi. Você nunca foi num hotel. Deixa eu ver como funciona esse hotel, deixa eu ver o que ele tem, deixa eu ver se tem uma piscina, deixa eu ver como que é o restaurante. Para isso, você vai ter que explorar. Essa exploração seria isso, levantar primeiras informações. E pode ser por gráfico, por tabela, a linguagem que você achar interessante, visual, né? Que você achar mais interessante. Então, esse é o primeiro passo. Ali pode se resolver muita coisa. Já pode ter vários insights, principalmente se o mato for muito alto. Depois disso, você vai relacionando e levantando toda a estatística descritiva, você pode partir por uma modelagem que você achar mais interessante, que você fala, aqui cabe bem uma logística. Putz, esse cara é binário, cabe bem uma regressãozinha logística aqui. Puta, não é, tem muita categoria, então, puta, vamos fazer um random forest aqui que é mais robusto. São duas variáveis numéricas. De repente aqui, ó, vamos ver se transformar para log funciona, levar ao quadrado funciona, ou só um ajuste linear para a gente ver qual que é essa taxa aqui, se as taxas aumentam ou diminuem ao longo do tempo. Entendeu? Será que tem uma oscilação? Será que a base de dados que eu tenho é suficiente para você ver sazonalidade? Porque muitas vezes você tem uma base restrita, você está vendo alguns pontos, fala assim, cara, puta, eu estou vendo aqui, só que é um outlier, de repente nem é um outlier, ele pode ser simplesmente uma sazonalidade que você tem, que você não tem uma base grande. Então, assim, esses passos estão relacionados a os conceitos, né, matemático e estatístico, que você pode trabalhar aqui, e um conceito bacana chamado converse com as pessoas. Esse conceito é importante da base de dados. Porque uma base de dados é muito raro ser virgem. Ou seja, você é o primeiro cara a mexer com aquilo. Alguém já fez. Alguém já chegou a algum lugar. De repente você está tudo empolgado fazendo, você apresenta coisa, alguém já fala, mas não, eu fiz isso daí ontem. A semana passada era outro número. Você considerou isso, você considerou aquilo, você considerou aquilo. Se fosse não, puta, então, conversa com a gente, vem cá, vem, chega mais aqui, vamos trocar uma ideia, que você vai entender o que tem coisa que você pode, tem coisa que a gente usa, tem coisa que a gente limita, tem coisa que é julgamental, muita coisa julgamental de negócio, demais, sabe? Aí você fala assim, puta, mas tem que ser data-driven. Cara, como você tem um cara de 30 anos fazendo aquilo, como você convence o data-driven do cara? Vai devagar, pega leve. Porra, respeita também o arcabouço do sujeito que tá ali levando a empresa nas costas durante 30 anos, gente. Entendeu? Não é assim, vamos chegar e mudar tudo. Cara, calma, o cara alimentou muitas famílias com aquele jeito lá e tá funcionando. Entendeu? Vamos devagar, vai conversando, vai mostrando as coisas devagar que você consegue. Esses são alguns passos que eu vejo assim, nessa parte de modelagem, digamos assim, geral, que é interessante. Digamos, pegar o conceito estatístico, construir esses passos, né? Descrição, bonitinho, dicionário de dados, e fazendo. E a parte de apresentação vai com calma, vai conversando que vai chegando. Essa é uma visão minha. Não, perfeito. Para fechar, você tem algumas dicas, alguma coisa para quem está chegando no mercado, quem pretende se especializar nessa área? Assim, uma sugestão genérica, o que você recomenda? Tenho sim, e essa dica não é minha, essa dica é de uma aluna, da Beatriz. Lembra dela, da Bia? Ela fez um vídeo que eu achei sensacional para mim. Falei, cara, você faria um videozinho? Não faço, então. O que acontece? Ela estava chegando na área também, ela era de uma outra área, e falou assim, cara, eu quero mexer com dados, né? Vamos mexer com dados. Ela começou a fazer o curso e falou assim, Lucas, não é para mim. É sensacional, acho legal pra caramba, mas eu não tenho saco pra isso. Não é minha praia, eu gosto de outra coisa. Falei, maravilha, grava isso pra mim, por favor. Porque é fundamental. Como é uma área que tá virando, até utilizando as palavras do Felipe, que é um outro aluno, virou uma serra pelada, todo mundo quer em busca do ouro, né? Todo mundo quer fazer. Começa fazendo algumas coisas, assiste alguns vídeos no YouTube, tem...
bastante cursos baratinhos, até de graça, mexendo com dados, sabe? Procura coisas reais mesmo. Quem tá mexendo com dados assim, ó, isso aqui tem esse problema, não só bases bonitinhas, mas bases bem ruins, para você ver se dá conta. E começa a fazer uns exercícios. O que é o exercício? Pega a base e faz um dicionário de dados, faz uma estrutura, vê se você compreende a relação entre as... E pensa assim, cara, eu vou ter que fazer isso durante todos os dias, durante muito tempo. E não vai ser 8 horas por dia, vai ser 12 a 14. A realidade é essa. Não é 8 horas por dia, é 12 a 14. Cientista de dados virou como cirurgião. É glamuroso ser cirurgião. É lindo. Você fala, que eu sou um cirurgião cardíaco. Passa 16 horas lá fazendo um transplante extracorpóreo, o cara quase morrendo na sua mão, você não podendo ir no banheiro, você suando em cima, o cara tendo desfibrilação, você tendo que recuperar o sujeito. Não é glamuroso, é trash, é linha de fronte, né? A ciência de dados é a mesma coisa. Você vai passar muito tempo, quem trabalha com TI, 4 horas da manhã, deu problema, levanta e vai trabalhar, meu amigo, não tem dor não, você tem que fazer o negócio funcionar. E é glamuroso, não, eu só faço isso, não é glamour. O glamour é só na conversa. A hora que vai no dia a dia ali é foda. Então, para quem quer começar, começa pegando uns exercícios, conversem com as pessoas que fazem isso, assiste algumas aulas, começa fazendo exercício, vê se faz um cronograma para... É interessante aprender um pouquinho disso, um pouquinho de estatística, depois me aprofundar aqui, depois ir lá, mas traça um panorama e vê se você sente bem aqui. Se você não se sentir bem aqui fazendo isso, vai ser um inferno na sua vida. Vai ser muito foda, muito difícil mesmo, porque não é fácil. Não é fácil. Um dos meus alunos fala, cara, parece que é uma coisa até filosófica, eu tenho que definir o que é data. Tem que definir o que é data. Porque o que pode ser o intervalo de data para uma pessoa não é o mesmo intervalo de data para você. O cara pode começar no dia primeiro, o primeiro dia útil, e você começou no dia 1, vai dar diferença no número, vocês não conversaram. E aí? Então, assim, quem está começando agora, começa com os conceitos, vendo, assistindo, vê se é interessante, e não caia na empolgação, é o mundo tecnológico, não caia no mundo do Tony Stark, vamos falar assim, que é onde funciona tudo com holograma, algoritmo, puxa aqui. Não, você vai ficar muito tempo na frente do computador, fazendo programação, vendo as coisas que não funcionam, tentando ver a matemática, porque funciona ou não funciona. Uma coisa que você tinha certeza que ia funcionar, não funciona. Você fala, puta, eu perdi 2 dias fazendo. Perdeu, não deu jeito. O modelo não se encaixa, você tem que encontrar outro. Então, assim, quem está começando agora, veja se você acha, antes de falar assim, puta, eu quero me tornar isso, assista e vê se é isso que você quer mesmo, para depois se aprofundar. Porque tem muito conhecimento, é infinito, não vai acabar nunca. Pode ir com calma. Mas vê se aqui dentro você fala, cara, é da hora fazer isso. Senão, aqui não vai dar conta. Não dá. É isso. Incrível, Lucas. Muitos ensinamentos. Se eu puder te sugerir, assim, se você quiser divulgar para os meninos lá do grupo e tal, eu acho que todo mundo merece ver tudo que você falou. Assim, legal, assim. Incrível. Não, é muito bom, assim, às vezes a gente, não diria nem glamour, né, mas a gente vem que vamos resolver problemas incríveis, vamos revolucionar as coisas, e não é bem assim, né? Não, é muita relação. Exatamente. Muitas vezes um problema simples de vendas se torna um desafio de 1 mês. 1 mês. E é um problema sério que você tem, porque o cara quer melhorar as vendas dele. E se você parar a pensar assim, cara, por que o cara faz isso? Porque tem pessoas envolvidas, tem gente comendo ali, tem gente pagando conta, tem gente criando filho ali dentro. Uma coisa errada que você faz, você pode simplesmente desbancar 30, 40 vendedores. Então, assim, parece que é uma coisa bobinha. Não é, é sério. É sério. Essa área é séria demais. Mas super relevante suas colocações. Eu acho que nada como a gente falar com alguém que é experiente, que sabe o que está falando, não é? Faz muita diferença. Eu queria te agradecer muito. Não isso, precisando. Pelo meu trabalho em si, que é o motivo inicial da entrevista, mas por tudo que você falou. Assim, acho que é enriquecedor. Pensando que, foi legal ter estudado, feito uma faculdade de humanas, foi legal gostar de arte, gostar de outras coisas. Motivador. Que bom, contente. Precisando, vamos conversar, adoro conversar. Entendeu mais até do que eu esperava, mas, valeu muito.
Valeu muito, saiu perfeito. Obrigadão. Valeu, Lucas, obrigada, Valeu. viu? Bom final de semana aí para você. Valeu, obrigado, vocês também. Até segunda, tchau, tchau. Tchau, tchau.